Natália Torres, bom dia. Mariana Souza. Ok. O Leonardo já está dizendo assim para mim. Vamos lá? Vamos começar? Que bom, vamos começar. E é sempre um imenso prazer testar ideias, né? É sempre bastante rico a gente trocar algumas ideias, longe de ter a pressupor que eu tenho exatamente o futuro na minha mão, eu possa guiá-los para esse caminho. Infelizmente, o momento que a gente vive não é para esse, não é para isso. Eu não consigo guiá-los tanto quanto gostaria, mas a gente pode fazer aqui algumas especulações. Como a gente gosta de qualidade, a gente gosta do IKEA. Então, o que é a qualidade? O que eu vou ter que mudar na educação para a qualidade 4.0? Quer dizer, quais são os próximos passos? Como é que nós vamos sobreviver? Como é que os profissionais de qualidade vão sobreviver aos novos tempos? Ou ainda, como é que a gente poderia pensar na qualidade dentro das universidades? Quer dizer, qual o próximo passo? O que a gente vai fazer? Como a gente vai educar os engenheiros pensando na qualidade? Então, o que vem por aí? Então, essa a nossa discussão de hoje. Eu sempre falo que o currículo é uma coisa muito triste, né? Porque aqui tem quem sou, mas isso aqui é uma foto do passado, né? Eu nunca me sinto muito confortável quando a gente fala de currículo, porque currículo é você colocar luz no passado. E eu sei que o futuro não vai ser por aí, né? Isso é muito bom, isso é muito legal, mas pode ser que nada disso faça muita diferença para o futuro. Então, eu gosto de sempre ter uma visão bastante crítica também de mim, porque isso aqui não vai garantir nada. E assim como todos nós. Então, todos os nossos currículos, todos os nossos grandes feitos na nossa vida corporativa, na nossa vida acadêmica, pouco vai influenciar no futuro. Porque o futuro que a gente está vivendo é um futuro extremamente disruptivo. Muita coisa que a gente nunca pensou que ia acontecer, está acontecendo, né? Então, ter essa humildade de entender que o currículo não ganha mais jogo, né? Isso aqui é um passado. Eu sou físico, me formei em física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fiz alguns cursos de pós-graduação, e em um determinado momento da minha carreira, já dentro da indústria automobilística, na qual eu fiquei 40 anos. Eu fiquei 40 anos na indústria automobilística e em um determinado momento eu falava, puxa, mas será que a gente não pode se aprofundar? Será que a gente não pode dar um passo a mais? Será que a gente não pode... Será que as discussões podem ser menos rasas? E aí eu procurei o mundo acadêmico e desde então eu estou dando aula, está completando 22 anos como professor no Instituto Mauá de Tecnologia e agora em mais algumas universidades, o Senai, a FATEC, e aí eu descobri que viver com um pé no mundo acadêmico e um pé no mundo corporativo era muito interessante, porque os dois não me preenchem. Os dois ainda mostram um determinado vazio. Então, quando a gente começa a colocar os dois juntos, talvez a gente consiga completar isso. Talvez a gente consiga preencher as lacunas, tanto do mundo corporativo quanto do mundo acadêmico, né? Não existe verdade absoluta em nenhum desses dois mundos, mas a gente juntando os dois, eu acho que fica bem interessante.
O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar um pouquinho da indústria 4.0, porque a gente está falando da qualidade 4.0. A gente vai falar de inteligência artificial, e a gente vai falar dessa inteligência artificial, de como ela afeta as ferramentas da qualidade. E a gente também vai tratar da questão da adequação ao uso. Então, tudo que a gente sabe de qualidade, tudo que a gente já estudou de qualidade, continua valendo. Só que, adicional a tudo que a gente já viu, a gente incorpora algumas coisas. E vamos ver o que a gente tem que incorporar, pessoal. Pessoal, primeira coisa, a gente vive um mundo, a gente conhece a direção, mas a gente não conhece o mapa. A gente não sabe o terreno. Então, se você trabalha numa fábrica e você é qualidade, tudo vai variar muito em relação ao próprio business que você está envolvido. Então, a direção, eu posso dizer para vocês. Mauro, você tem a direção? Eu tenho. O norte da bússola indica hoje, indústria 4.0. O norte da bússola indica inteligência artificial. Esse é o norte. O norte indica que a indústria automobilística vai ter muito mais eletrônica, vai ter muito mais carro conectado, vai ter muito mais carro com bateria. Esse é o norte. Aí alguém vem e me pergunta assim, Mauro, quando que vamos ter carros elétricos? Eu não sei. A gente não consegue ter tanta precisão assim. A gente pode ter especulações, tem várias entidades fazendo algumas considerações, mas eu não sei. Então eu digo para vocês, eu sei o norte, mas eu não sei por qual lugar esse terreno a gente vai passar. Então, por exemplo, agora nós encontramos um obstáculo, esse obstáculo chama Covid-19. Esse obstáculo não estava previsto há um ano atrás. Então, o terreno a gente não consegue dizer, mas a direção da bússola está muito, muito clara. Alguém tem dúvida que a indústria 4.0 veio para ficar? Alguém tem alguma dúvida que vai ter muito mais eletricidade, muito mais eletrônica? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, a resposta não. Ninguém tem dúvida, pessoal. Então, na sua formação, se a gente está falando em educação, é bom a gente se preparar para isso. É bom a gente estudar essas coisas. Supondo que uma pessoa saindo da universidade hoje vai ter que trabalhar durante 40, 45 anos da vida. Será que o conhecimento com que ela sai hoje da universidade será suficiente para mantê-la viva profissionalmente 45 anos? Ou será que essa pessoa vai ter que se preparar? Vai ter que continuar estudando? Vai passar uma vida inteira estudando? O que eu vou estudar daqui 20 anos? Eu não sei. Mas eu posso indicar a bússola. O mapa é por conta de vocês. O mapa é o protagonismo de todos vocês. Vocês é que vão ter que estabelecer isso. A indústria, esse é um gráfico bastante conhecido já, até exaurido já de conhecimento, onde fala a indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e aí a gente vê lá nas aulas de história, nas aulas de geografia, a gente fala a indústria, a Revolução Industrial, Inglaterra, 1700 e alguma coisa, e aí começa a contar a história da indústria, da industrialização, história da Revolução Industrial, só que essa Revolução Industrial, ela não terminou. Essa Revolução Industrial, ela continua. Então, o que dá a entender, quando a gente estuda em história, quando a gente estuda a Revolução Industrial, a gente fala, realmente, aconteceu lá em 1786, e que bom. É uma aula de história. O que a gente não entende, o que é mais difícil de entender, é que essa Revolução Industrial, ela continua. Então, se na Inglaterra era importante o carvão, porque era importante a máquina a vapor,
porque era importante o tear, né? Quase 100 anos depois, a gente fala, ok, agora nós vamos para a indústria, para a indústria 2.0. E a indústria 2.0 é a produção em massa, linha de montagem. O vapor cede lugar para a energia elétrica. Henry Ford aparece aí dentro da indústria automobilística com a linha de montagem, embora a linha de montagem não tenha sido uma invenção dele, mas a linha de montagem já existia em frigoríficos, já existia em outros negócios, e o Henry Ford, ele incorpora essa linha de montagem na produção em massa de veículos. Aí a gente vai para 1969, a gente vai para a indústria 3.0. Automação, computadores e eletrônica. Aqui é uma história interessante. Aqui é uma história bem bacana, porque toda vez que eu ligo para um colega, toda vez que eu converso com alguém, o que eu escuto? Eu escuto que... Eu pergunto, você já é indústria 4.0? E aí a resposta sempre é, sim, eu sou indústria 4.0. E por que você é indústria 4.0? Eu sou indústria 4.0 porque eu tenho computadores, porque eu tenho eletrônica, né? Eu tenho uma automação. Então, logo, se eu tenho tudo isso, eu já sou uma indústria 4.0. E, às vezes, as pessoas não percebem que o fato de você ter um robô enclausurado, você ter computadores e alguma eletrônica na sua fábrica, isso não significa que você seja uma indústria 4.0. Na verdade, você é tão moderno quanto 1969, aquele ano onde o homem chegou à Lua. Porque a indústria 4.0, ela se distingue justamente dessa conexão, né, da internet das coisas e das redes. Então não basta ter computador e ficar feliz dizendo que tem computador, tem automação, tem robô. O que a gente quer é networking. A gente quer sistemas, quer rede que se converse. A gente quer sensores, quer internet das coisas, certo? A gente quer um sistema cyber physical, ou seja, um sistema cibernético que consegue conversar com toda a sua fábrica. Esse é o futuro. Tá? Então, daí é bastante interessante porque a gente já começa a fazer uma leitura, a gente já começa a fazer uma interpretação de que, de fato, muita gente que acredita que tem robô e que é 4.0, na verdade, ela está ainda na indústria 3.0. Aqui sim, aqui a gente fala assim, quais serão os próximos passos para a indústria 4.0 de fato? Quais serão? Então, o que a gente vê aqui, de acordo com a ACATEC, que é a Academia Tecnológica lá da Alemanha, ela fala assim, primeiro, para você começar a jogar o jogo da indústria 4.0, e aqui a gente tem esse em verde aqui, é de fato a indústria 4.0, essa é a indústria 4.0, eu tenho aqui um preâmbulo, eu tenho aqui uma porta de entrada, e nessa porta de entrada eu tenho computadorização e conectividade. Então, a primeira coisa é a gente ter certeza que a gente vai colocar computadores e que a gente vai fazer com que esses computadores tenham conexão. Então, essa fase é a fase em que todos nós deveríamos estar engajados. Não há saída se a gente não se engajar nesse tipo de coisa. Tá? Não dá para você dizer que vai caminhar para a indústria 4.0 se você não colocar computadores e conectar esses computadores. Também não há alternativa de uma empresa dizer assim, não, esse negócio de indústria 4.0 é muito dinheiro, esse ano nós estamos com Covid, a vida está muito difícil, então nós não vamos caminhar para a indústria 4.0. A decisão da empresa é essa. Se essa é uma decisão da sua empresa, se você é um empreendedor e está tomando essa decisão é uma decisão equivocada.
É um caminho sem volta a indústria 4.0. Então, todo mundo tem o que fazer. Então, todo mundo pode colocar computador e conectar. Porque aqui já tem o primeiro elemento da qualidade. Observem que, a hora que você consegue digitalizar a sua empresa, você entra na indústria 4.0 e você entra em dois elementos fundamentais: visibilidade e transparência. E por que isso é importante? Porque grande parte das empresas sofrem do problema de visibilidade e transparência. Todos nós que trabalhamos com qualidade, a gente sofre disso. É difícil da gente entender por que um problema de qualidade apareceu na ponta de uma linha de produção. Né? Existem altas discussões sobre isso. Nós perdemos muito tempo. Nós desperdiçamos muito tempo tentando entender o que foi que aconteceu. Sabe por que isso? Porque a gente não tem visibilidade, a gente não tem transparência. A partir do momento que a gente tem ter visibilidade, ter transparência, a gente já começa o dia seguinte com uma reunião bem mais curta e muito mais focada no que tem que ser feito. Hoje a gente gasta grande parte da manhã das empresas, né, uma hora e meia, discutindo em um comitê, discutindo a operação. E aí fica discussões do dia anterior. Por que rejeitou-se tanto? Por que perdeu produção? Por que faltou peça? E aí você vai ficar escutando pessoas, e as pessoas com desculpas. Na verdade, a indústria 4.0 vai matar todas essas discussões, porque não serão observações de pessoas. A internet das coisas estará lá, sensores dizendo para você, informando toda a fábrica exatamente o que foi que aconteceu. Quanto tempo as máquinas ficaram paradas, tudo. Então, isso vai aumentar a visibilidade, aumentar a transparência e, sem dúvida, a gente vai melhorar a qualidade. Sem dúvida, esse já é o grande ganho da qualidade. Não dá para falar de qualidade, não dá para falar de indústria 4.0 se a gente não compreender que tudo isso daqui é coisa da inteligência artificial. A gente vai ser guiado por algoritmos. Esses algoritmos, eles são a base das decisões que a gente vai tomar no futuro. E qualidade, o que não falta em qualidade é tomada de decisão. Então, a inteligência artificial é uma coisa tão moderna quanto 1950. O que acontece é que a inteligência artificial disparou nos últimos anos graças à internet, graças à grande, imensa quantidade de informações que hoje são disponíveis. Então, a gente sai da inteligência artificial, dentro da inteligência artificial, está contida o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, o deep learning. Então, vejam que essa gravura mostra exatamente que aprendizado de máquina está contido na inteligência artificial e contém o deep learning. Então, tudo isso daqui são maneiras que a gente vai ensinar a máquina a reconhecer padrões. E uma coisa muito importante da internet das coisas, da inteligência artificial, da indústria 4.0, é justamente a ciência dos dados. Ciência dos dados é extremamente multidisciplinar e isso reforça a todos nós, a estudantes, a profissionais que foram egressos das universidades há pouco tempo, até pessoas que já estão mais tempo na trilha da carreira. Um problema, pronto, vocês estão me ouvindo novamente, né? Acho que eu tive um problema de conexão, estava instável, voltou. Então, desculpem, vamos continuar. Então, aqui na questão da ciência dos dados,
ela é extremamente multidisciplinar. Então, muita coisa que a gente estudava no passado, falava eu antes dessa interrupção, hoje assume um poder, assume um papel muito de protagonista. Então, quando a gente estudava estatística na faculdade, era sempre um papel secundário, e hoje a gente sabe, para quem é de qualidade, sabe a importância da estatística. Dentro do mundo da ciência dos dados, ainda muito mais. Né? Mineração de dados, inteligência artificial, máquinas de aprendizado, neurocomputação. Então, a gente vê aqui uma série de aspectos e de conhecimentos e de saberes que é impossível uma pessoa ter isso muito claro. Mas, graças ao trabalho colaborativo, a gente pode se aproximar. Né? Então, o que a gente vê aqui, né, e agora sim a gente vai falar, bom, sabendo que o futuro é a indústria 4.0, sabendo que eu preciso ser muito mais disciplinar, sabendo que eu sou um profissional de qualidade, por exemplo, mas eu vou ter que continuar me preparando. Mauro, Oi. O material não está sendo compartilhado. Deixou de ser compartilhado a tela? Sim. Espera um pouquinho. Agora sim? Perfeito, Mauro. Obrigado. Eu que agradeço. Então, o que acontece, pessoal? Sabendo que a indústria 4.0 está chegando, sabendo que a gente está progredindo nesse sentido, sabendo da importância dos algoritmos, sabendo a importância de qualquer profissional de continuar se especializando, o que a gente vê pela frente? A gente, agora sim, a gente casa isso com tudo aquilo que a gente conhece de qualidade. Então, o que nós temos na qualidade? Nós temos algumas definições, isso aqui é clássico. Então, quando a gente fala de Deming, Edward Deming, então a gente está falando do quê? De melhoria contínua, a gente está falando de aprimorar a qualidade em busca da perfeição. Quando a gente fala de Juran, a gente está falando de adequação ao uso, a gente está falando que o produto ou serviço deve satisfazer necessidades reais. E Crosby fala sempre do zero defeito e da conformidade aos requisitos. Essa aqui é a história que a gente já tinha, história da qualidade. Mas, o que está acontecendo no mundo de hoje? Um dos grandes desafios hoje é que a gente pode conhecer muito mais o nosso cliente. Quantos problemas de qualidade eu não vivi, não porque o produto tinha uma debilidade, mas porque o produto não estava alinhado com as expectativas do cliente. Então, não é que o produto não tinha qualidade, mas é que o produto não era o que o cliente esperava que ele fosse. Então, a gente sabe que uma grande parte da qualidade, ela é expectativa do cliente. Então, na indústria automobilística, a gente sempre usa o things gone wrong, as coisas que vão errado. Mas, às vezes, vinha uma reclamação dizendo assim, o carro é pequeno. Sim, o carro é pequeno. Isso, eu não fiz o carro errado. Não foi um problema de quebra de qualidade. Foi um problema de concepção. Na verdade, talvez o cliente quisesse um outro carro. Essa é uma reclamação clássica. Ou, vou dizer assim, o conforto do banco. Conforto do banco, eu posso dizer, isso é problema de qualidade? Eu errei em alguma coisa? Eu fiz alguma dimensão fora do especificado? Ou eu não estou conseguindo atender a expectativa do cliente? E aí, pessoal, é o Big Data. Quanto mais datas nós tivermos, quanto mais inteligente a gente trabalhar esses dados, melhor a gente vai entender o cliente. Então, o mundo do homem de marketing, do profissional de marketing, melhor dizendo, homem no sentido amplo, homens e mulheres, no sentido do profissional de qualidade,
Não dá para falar de qualidade se a gente não fala de marketing. Porque quando eu souber exatamente o que o meu cliente quer, eu vou passar por menos dificuldades. E aí vocês me perguntam, mas como é que eu vou saber exatamente o que o cliente quer? Hoje você tem o Big Data. Hoje você entra em site, você deixa lá seu e-mail, você responde perguntas. Pessoal, data, registros, é o novo petróleo do mundo. No começo do século XX, falava-se que o mundo seria mudado graças à imensa quantidade de petróleo que estava sendo encontrado, motores a combustão e tudo mais. Hoje, nós falamos que o grande petróleo do mundo é dados, registros. E a gente tem, hoje, através do Big Data e através de mineração desses dados, data mining, você pode entender muito melhor o seu cliente. E aqui eu mostro para vocês, olha o marketing digital. Olha como nós estaremos muito mais próximos dos nossos clientes. Aqui tem uma imensa quantidade de oportunidades da gente compreender melhor o nosso cliente. Aí vocês levantam a mão e falam assim, mas espera um pouquinho, eu entrei nessa conversa, eu entrei nesse webinar porque eu queria falar de qualidade, e você está me falando de marketing. E eu digo, não dá para separar as coisas. Grande parte dos nossos erros, dos nossos equívocos, é porque a gente não conhece o nosso cliente profundamente. E agora a gente tem tudo para conhecer, porque a gente nunca teve tantos dados. Então, o profissional de qualidade deve se preparar para esse novo mundo de marketing? E a resposta é sim. Todo profissional de qualidade deve ter conhecimento, mesmo que rudimentar, mas ele deve se preparar para esse novo marketing que está aparecendo, esse marketing digital. Olha a quantidade de ferramentas e olha a quantidade de oportunidades que nós teremos para conhecer o nosso cliente final. Mauro, já existe alguma ferramenta que os dados do cliente nosso, no nosso caso, cadeia automotiva, os dados dos portais, dos sites deles, já seja um input automático dentro do data bank, né, igual você está citando aí, né, Big Data, né, Big Data, né, na verdade, já tem algum software que já pega esses dados do nosso cliente, onde ele monitora a nossa performance e cai automaticamente dentro do sistema de gestão de uma empresa? Então, aí sim, é uma boa pergunta, e aí o ponto esse o data mining, quer dizer, a mineração. Os dados você até pode ter, mas aí a inteligência, o data analytics, né, você vai ter que colocar para ele minerar isso. Né? O que ele vai minerar? Ele vai pegar aquela peneira e vai ficar chacoalhando a peneira cheia de areia até encontrar as pepitas de ouro. Esse trabalho de mineração vai ser tão bom quanto for o seu algoritmo. Se o seu algoritmo for preparado para isso, certamente você vai conseguir, porque o risco é você fornecer dados para a sua gestão de qualidade, e esses dados da gestão de qualidade não passar dados errados, ou passar dados equivocados, ou passar informação ruim para frente. Então, o banco de dados, o Big Data, você vai ter. O segredo vai ser qual algoritmo que você vai utilizar para conseguir fazer esse processo. Para você tirar exatamente as pepitas. E aí colocar isso na sua gestão. E aí você dá prioridade às abordagens. Então, eu acho que o grande problema está aí. O grande problema está nessa parte. Mas o dado está disponível. E é por isso que eu falo, tem que saber desenvolver o algoritmo. Você acha que, por exemplo, Big Data, Volkswagen, General Motors, Fiat, para falar de três enormes.
Esses caras têm data, esses caras têm dados. Né? Tem muitos dados, vem de um monte de lugar, mas tem um monte de dados. Você acha que essas 3 montadoras vão utilizar a mesma forma de minerar? Você acha que eles vão usar o mesmo algoritmo? Eles vão lá numa prateleira, vão pegar esse algoritmo e aplicar? Se eles aplicarem o mesmo algoritmo, eles não têm vantagem competitiva. Agora, se eles trabalharem nesses algoritmos, desenvolverem os algoritmos, de modo que eu consiga algo diferenciado, então a GM consegue algo que a Volks não consegue, se a Fiat conseguir enxergar alguma coisa no cliente que a Volks não consegue enxergar, ela vai ter uma vantagem competitiva. Então o segredo vai ser essa mineração, esse data mining. E esse data mining vai ser feito ali com ou estatística, ou algoritmo, né, ou alguma forma de classificar. O que é inteligência artificial? É a capacidade de reconhecer padrão. Então, será que eu reconheço o padrão? Eu consigo reconhecer um padrão? Eu sou GM, não consigo reconhecer o padrão que a Fiat não consegue? Se eu conseguir reconhecer alguma coisa que ela não consegue, eu saio na frente. Então, justamente o seu sistema de gestão de qualidade vai depender dos dados. E os seus dados vão depender do seu algoritmo, da inteligência do seu algoritmo. E vejam que, Mauro, esse negócio de inteligência artificial é muito futuro. E aqui eu mostro para vocês a IoT Analytics, está aqui a referência, quarto quartil de 2019, né? Quarto trimestre de 2019, nós estamos falando do ano passado, esse ano muito assolado pelo Covid, enfim, isso aqui não deve ter mudado muito. E o que eu posso mostrar para vocês é que dos 10 casos, né, mais utilizados de inteligência artificial para a indústria, né, o segundo é qualidade. Tanto a qualidade como assegurada, quanto a qualidade como inspeção. Só perde de máquina parada. Só perde do manutenção preditiva. Então, será que alguém tem alguma dúvida, né, que o futuro está por aí? Será que alguém vai sair nesse webinar ainda com dúvidas se a inteligência artificial vai impactar o trabalho da qualidade? Então, aí a gente vê um espaço, está aí, né? Estou passando a cola para vocês, estou passando a dica para vocês. Claro que vai ser fortemente impactado. E não vai ser fácil. A gente vai ter que se envolver com data science, a gente vai ter que se envolver com data mining, a gente vai usar o deep learning para conseguir entender, a gente vai aplicar máquinas de aprendizado, as máquinas vão reconhecer padrões que o ser humano não consegue reconhecer. É sempre muito difícil. A gente vai muito bem quando tem X e Y. Quando a gente tem X, Y e Z, a gente já começa a ficar um pouco perdido. E se eu falar para vocês que nós vamos trabalhar com espaços de 20 dimensões, aí fica muito mais difícil. Então aí você precisa da inteligência artificial para te ajudar a tomar decisões. E uma grande preocupação que eu tenho, e eu introduzo aqui a vocês, a lei de Martek. A lei de Martek é muito interessante. E aqui eu coloquei, depois esse material será disponível para vocês, mas o importante é perceber que as mudanças tecnológicas fazem essa curva laranja que vocês estão vendo aí. Olha como as mudanças são rápidas. Olha como o smartphone mudou as nossas vidas. Olha como o Uber machucou as fábricas de carros. Olha como as bicicletas mexeram com as OEMs. Olha como os patinetes provocaram a Volkswagen, a GM, a Ford. Olha o que aconteceu. Porque as mudanças tecnológicas, elas caminham de forma exponencial. E as nossas organizações, a maneira com que a gente opera o dia a dia, ainda varia de uma forma logarítmica. Então eu coloquei aqui, de um lado,
você tem lá um Yoda, né? Você tem lá o futuro. A gente sabe do que vai ser necessário. Se o Yoda tivesse aqui, lá do Star Wars, ele ia falar assim para vocês: Adão, estude inteligência artificial, Adão. Né? Ele ia chegar e falar isso para a gente. Né? E às vezes a gente olha aqui, à direita, as nossas organizações são logarítmicas. Eu coloquei aqui para provocar todos nós, coloquei aqui o que seria o homem de Neandertal. E por que eu falo que é o homem de Neandertal? A gente está conectado. Muitos de nós estamos trabalhando de casa. E por que nós somos Neandertal? Porque tem liderança, tem organizações que ainda teme, fica com medo que você não esteja trabalhando. Né? As pessoas reclamam, dizem que está insuportável trabalhar de casa, porque os chefes, os gestores, os supervisores, gerentes, use o nome que quiser, ainda não acredita que nós estamos trabalhando, e às vezes trabalhando até mais duro do que trabalharia se a gente estivesse no escritório. E ainda existe dúvida sobre isso. Então, como é que gestores, como é que organizações que têm esse tipo de dúvida, como é que elas estarão preparadas para essa mudança tecnológica? E todos nós somos líderes, todos nós somos gestores em alguma parte. Então, qualidade, ela precisa também, as organizações de qualidade precisam se preparar para esse novo mundo. Então, a lei de Martek diz, é isso. É isso. Ela não está questionando, ela está dizendo, é isso. As mudanças tecnológicas são exponenciais e as mudanças organizacionais são logarítmicas. Elas não se conversam e a gente precisa fazer alguma coisa quanto a isso. Então, a gente precisa de uma mudança nas habilidades e uma mudança nos comportamentos da qualidade. Então, o que eu faço como um profissional de qualidade? Você tem que saber muito estatística e probabilidade, como sempre teve que saber. A gente sabe do Seis Sigma, a gente sabe do que é solicitado para nós, profissionais de qualidade. Mas a gente tem que também estar preparado para métodos de otimização, a gente tem que saber a álgebra linear, que dá tanto trabalho na universidade, e a gente não sabia exatamente por que tinha que estudar aquilo, e agora na inteligência artificial, a gente trabalha com espaços de busca, a gente trabalha com espaços heurísticos, então a gente sabe que a gente vai precisar de álgebra linear. E cálculo, esse multivariable calculus é o cálculo diferencial e integral. Então, muita coisa que estava no mundo acadêmico, muita coisa que era conversa, ela passa a ser incorporada hoje na inteligência artificial. Né? Então, o que é importante para você saber fazer uma máquina de aprendizado, você fazer o machine learning, inteligência artificial? Está aqui, 35% está dizendo que álgebra linear. Depois, 25% é probabilidade e estatística. Depois, aí 15% de cálculo diferencial integral. E aí a gente vê algoritmos e aí mais algumas coisinhas. Então, pessoal, é aqui que é a mina. Pode ser um caminho árduo, mas esse é o caminho. Não tem como fugir desse caminho. A inteligência artificial, ela tem o seu poder e as suas limitações. Então, a inteligência artificial ela não bebe só de uma fonte. E aqui eu mostro, a gente, obviamente, não vai caminhar por todos esses ramos, mas deixa claro que a inteligência artificial, seu poder e sua limitação, depende de todos esses ramos. E vocês vão ter uma cópia desse material. Né? Então, está aqui. Se nós somos gestores, está aqui. Né? Quais são o caminho que a gente tem que trilhar na nossa educação? Matemática e estatística, programação, tecnologia, algoritmos e projetos. Então, eu sou um engenheiro mecânico, o clássico engenheiro mecânico. Ok, você é engenheiro mecânico, você está sendo egresso de uma universidade, você sabe programar Python, é bom que saiba. É bom que saiba o que você vai precisar. Você tem bom conhecimento de algoritmos?
Você sabe o que é um aprendizado supervisionado, não supervisionado? Ah, não. Você não aprendeu isso na engenharia mecânica? Então, tome a frente. Seja protagonista e prepare-se. Se você quer sobreviver nesse mercado mais 40, 45 anos, mesmo aqueles que têm 10 anos, 20 anos para um dia, em tese, se aposentar, é muito tempo. É muito tempo sobreviver mais 10 anos sem alguns desses conhecimentos. Então, eu digo, o engenheiro mecânico, o engenheiro químico, o engenheiro eletrônico, ele vai ter que ser engenheiro, vai ter que conhecer tudo aquilo que é relativo ao mundo da engenharia e mais alguma coisa. Não é tirar conhecimentos, substituir conhecimentos, é adicionar conhecimentos. Ah, eu sou engenheiro metalurgista. Ótimo! Então você conhece perlita, conhece ferrita, conhece cimentita e tem que conhecer programação em Python e tem que conhecer bastante álgebra linear. Eu sinto muito, mas é assim. É assim que vai ser. E não vai ser fácil. E quais são os obstáculos que executivos sêniores dizem da dificuldade de implementação da inteligência artificial? Aonde o pessoal está sofrendo? Então aqui vocês veem claramente, né? 48% porque os dados de qualidade são ruins. E isso daqui já é uma coisa que nos perturbava muito. Nós, como qualidade, a gente está sempre triste com os dados de qualidade. Seja da sua operação, da fábrica, que você fala, esse dado não é verdadeiro, esse dado aqui está falseado, eu não consigo entender completamente esse dado. Então, nós, profissionais de qualidade, já sofremos com a qualidade dos dados. Depois, um outro problema da indústria automobilística é falta de treinamento desses dados, porque a gente vai ter que treinar esses dados para fazer os algoritmos e, por fim, a gente vai ter também algumas dificuldades aí com a existência de alguns dados. Né? Então, caminhamos. E aqui eu gosto de mostrar, né, para sempre conectar vocês, nada do que a gente estudou, nada do que a gente aprendeu até agora vai ser jogado fora, a gente vai adicionar. Quando a gente vê os 14 pontos da gestão do Edward Deming, um clássico, né, todo mundo que é de qualidade tem que estudar Deming. Então, o Deming fala várias coisas. Ele fala assim, olha, adotar a nova filosofia. Você tem dúvida disso? Que a gente vai ter que adotar as novas filosofias, a gente vai ter que, a gente vai ter que instituir o treinamento, né? A gente vai ter que adotar e instituir a liderança. O novo líder, o novo gestor de qualidade vai ter que ter esse tipo de conhecimento. Né? A gente vai ter que fazer um trabalho rigoroso de educação. Então, se você olhar os 14 pontos da gestão Deming, ele já falava de educação várias vezes. É só usar isso aqui novamente à luz da inteligência artificial, à luz do conhecimento que está sendo adicionado aqui. Né? Então, aqui a gente já começa a falar, olha que interessante. Né? Então, você conhece todos os parâmetros? Se você conhece todos os parâmetros da sua fábrica, né, você só tem que resolver os que têm problema. Então, imagine que você está tocando sua fábrica. Você conhece todos os parâmetros? Se você conhece todos os parâmetros, estabilize os parâmetros. Obtenha um CP maior que 1.6. Pronto. Para fazer isso, talvez você tenha que arrumar alguns parâmetros. Agora, será que você desconhece alguma coisa? Será que eu posso ter algum tipo de ferramenta estatística para me ajudar a descobrir todos os meus parâmetros? Quantas vezes nós não fizemos recall por causa que a gente não sabia sequer que a característica era uma característica de segurança? Quantas vezes a gente não fez recall e a pessoa falava, puxa, eu não sabia que era um delta invertido, eu não sabia que era importante. Aí você olha o plano de controle, não está nos planos de controle, nem se controlava. E a gente aprende que uma determinada característica era, sim,
de segurança e o custo é alto. Então, será que a gente sabe tudo que é importante? Então, aí a gente fala, ok, vamos usar as ferramentas estatísticas. E a gente tem um espaço enorme aí. Tem muito profissional que não está ainda bastante adaptado ao Seis Sigma, a fazer um teste de hipótese nula, a fazer uma análise de variância. Aqui temos um imenso espaço. Mas a coisa pode ser ainda mais complicada, pessoal. A gente pode chegar aí embaixo e falar, caramba, o modelo é muito complexo. O modelo é muito complexo. E esse modelo complexo, eu não sei, né, qual é a quantidade de parâmetros. Eu tenho parâmetros desconhecidos e ainda eu tenho parâmetros que estão mudando toda hora. Então, aí a gente fala assim, inteligência artificial. Inteligência artificial para compreender esse mundo e para ajudá-los a ajustar e tomar decisão. Então, vocês estão vendo que esse slide é um slide de qualidade. É um slide de qualidade que já funde com os conceitos da inteligência artificial. É maravilhoso. Ele tem desde a parte superior, onde fala, ok, aqui é arroz, feijão, você conhece todos os parâmetros, seu trabalho é estabilizar e arrumar o que está fora, até uma fase intermediária que, por favor, use estatística, tenha certeza que você compreende todos os parâmetros, ou até uma fase mais complexa. É muito complexo. Eu não vou conseguir entender. Varia muito o tempo todo. Exemplo, uma fábrica de fundição. Quantos elementos químicos numa fundição de ferro? Quantos elementos químicos numa fundição de alumínio? Quantos que eles são importantes? Imagine numa pastilha de freio. Uma pastilha de freio tem 20, 21 elementos químicos. Será que eu consigo entender exatamente como e quanto eles variam a qualidade final da pastilha de freio? Então, são modelos extremamente complexos que a gente pode trabalhar com a inteligência artificial. Então, aqui é só o que eu falei, deixo aqui de onde eu tirei a fonte. Esse material vai ser passado para vocês e seria muito bom que vocês estudassem, né? Lessem esse tipo de material. Olha que interessante, quando a gente vai fazer um DOI, delineamento de experimentos, Design of Experiment, quem falar para mim que é fácil está mentindo. Como é complicado a gente fazer um delineamento de experimentos, mesmo que seja na era do Seis Sigma. É tão difícil a gente começar e terminar um DOI. Muito complicado. Agora, a gente sofre pressão por causa dos custos, a gente sofre pressão por causa do tempo que exige. Agora, se eu tiver a internet das coisas, se eu tiver sensores, esses sensores me dizendo o tempo todo, o dia inteiro, o que está acontecendo, será que eu não consigo fazer um delineamento de experimento todo dia? Se eu trabalhar numa fábrica química, será que eu não consigo fazer um delineamento de experimento por dia? Eu tenho todos os números. Eu tenho todos os sensores. Eu não vou ter que fazer medições. As medições já estão saindo naturalmente. Então, vejam, o slide não foi o Mauro que inventou esse slide. Não é uma especulação do Mauro. É uma especulação que eu já estava com isso na garganta e encontrei na internet. Next Generation Design of Experiment. Essa é a nova geração. Né? Tem o tradicional trabalho, né, de pesquisa e desenvolvimento, R&D, né, desenvolvimento de materiais, por exemplo, tradicionais, essa curva cinza, e veja, né, o que acontece com a curva laranja. Eu consigo menos experimentos, consigo melhor performance. Por quê? Porque eu estou usando inteligência artificial. E eu tenho dados. Por exemplo, se eu começo a fazer um delineamento de experimento,
E esse delineamento de experimento vai tomar 2, 3 dias. Pronto, eu já comecei errado. Eu já comecei errado porque eu sei que a umidade vai ser diferente, a temperatura do dia vai ser diferente. Então, eu tenho que começar e terminar um delineamento de experimentos. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas isso toma muito tempo, preciso mesmo replicar? Aí você vai falar, puxa, mas como é que eu vou fazer um delineamento de experimento e eu não vou replicar? Eu tenho que replicar, eu tenho que entender, eu tenho que ver na estatística, uma análise de variância, eu preciso fazer réplica. Ah, mas se você fizer réplica, vai sair muito caro esse delineamento de experimentos. Eu já escutei isso, é a vida. Né? Outra coisa que a gente vai escutar é, puxa, dá para diminuir a quantidade de níveis não, né? Sempre positivo e negativo, acima e abaixo, mas dá para diminuir a quantidade de fatores? Será que a hora que eu jogar fora alguma coisa, se eu não fizer um experimento e já começar a jogar coisa fora, às vezes a experiência ajuda muito, mas às vezes eu posso ser traído pela arrogância e pela pressuposição de que, eu acredito que este fator não é relevante. Agora, se você tem tudo isso conectado, qual o problema? Então, eu fico imaginando um mundo que uma empresa como essa, Citrin, ela pode fazer um design of experiment por dia. Porque ela vai ter dados. Cada vez que chegar um lote de um elemento químico, ela pode verificar se esse lote melhora ou piora o resultado final, né? Dependendo da procedência. Imagino que a quantidade de DOE é super possível, né? A mesma coisa, pessoal, com a história do controle estatístico de processo. História longa, né? Já fiz um monte de cursos de controle estatístico de processo. E será que o tratamento dos dados, será que as cartas de controle de processo serão influenciadas por uma inteligência artificial? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Então, até o termo cunhado já existe. A IPC, a AIPC, Artificial Intelligence Process Control. O pessoal já está trabalhando com isso, né? Já consegue fazer controle estatístico de processo, né, com a ajuda da inteligência artificial. Então, transformando, né, integrando as máquinas. Você vê que o tratamento de controle estatístico de processo, a gente vê aí à esquerda, né, bem à esquerda tem o peixe pulando aí, o aquário, que é o trabalho que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que dar um pulo. Agora, o gráfico setorial aí, que está mais ou menos no meio da tela, mostra um controle estatístico de processo, um SPC, Statistical Process Control, de 24 horas. E a gente vê que tem grandes gaps de informação, né? Então, a gente sabe que, às vezes, a gente tem registro do que está acontecendo, às vezes a gente perde, às vezes a gente não tem um diário de bordo que explique, né? Então, eu cansei de ver gráficos na parede, pendurados lá, e eu pergunto, o que é esse pico? Eu não sei. Mas você colocou o pico? Coloquei. Eu coloquei o pico. O que foi que aconteceu nesse momento? Não, isso eu não tenho, eu vou ter que verificar. Se você vai ter que verificar, você já perdeu. O controle estatístico de processo, ele funciona não só com os registros, mas com a associação dos registros com as coisas que estão acontecendo dentro da fábrica. Se eu tenho internet das coisas, se eu sei absolutamente qual máquina que está parada, quando que eu afiei ferramenta, aonde foi afiada a ferramenta, qual a matéria-prima que saiu, qual a matéria-prima que entrou, aí não vai ter gap. E aí quando você olha o gráfico da direita, você vê eles todos preenchidos. Por quê? Porque eu não tenho mais gap. Eu sei exatamente o que aconteceu. É um sonho ter o diário de bordo preenchido. E o diário de bordo, com uma empresa, indústria 4.0, uma fábrica 4.0, ela vai ter os dados lá. Não adianta alguém falar assim para mim, eu não tenho,
ou alguém querer esconder dados, você não vai ter como fazer isso. Porque a internet das coisas, o IoT, vai estar o dia inteiro capturando essas informações para você. Né? Outra coisa que a internet das coisas, outra coisa que a inteligência artificial vai ajudar, e já está ajudando muito, são, né, a gente sabe que o Juran dizia, olha, a inspeção em massa não é uma boa. O operador se cansa, comete erros, e a gente está colocando computer vision hoje. Então, todos vocês já viram isso, o custo da câmera é baixo, a gente está vendo, e a hora que ele começa a ver coisas, eu posso criar um algoritmo para reconhecer padrões. Eu ensino para o algoritmo, olha, essa porosidade é uma porosidade no alumínio aprovada. Esta outra porosidade é uma porosidade reprovada. Eu posso ensinar várias... Porosidade é um caso clássico. Né? Por quê? Porque é difícil de mensurar, você tem quantidade de poros por polegada, você tem tamanho do poro, você tem se o poro tem brilho, se não tem brilho. Então, consigo ensinar meu algoritmo? Claro, você ensina teu algoritmo. E a máquina fica olhando para as peças sendo cuspidas pela linha de produção o tempo todo. E ela vai aprender, o algoritmo que você ensinar, você vai treinar seu algoritmo, ele vai dizer, isso está aprovado, isso está rejeitado. Né? Então, é muito mais rápido e isso é muito mais possível e isso já está acontecendo. Né? Você pode ensiná-lo, deixar ele trabalhando, ou você pode até fazer uma rede neural e ele continuar aprendendo. O problema dele continuar aprendendo é que pode tomar algum tempo para a tomada de decisão. Então, aí é questão de julgar. Mas de imediato, você pode aplicar inteligência artificial, método supervisionado, você ensina o algoritmo, você coloca lá 100 peças, 200 peças, você vai ensinando o algoritmo o que é certo, o que é errado, o que é uma porosidade aprovada, o que é uma porosidade rejeitada. E aí ele vai fazer o que você está querendo. Né? Então, porque é isso que faz. Você, quando joga os dados, hoje você vai numa fábrica, você tem um Big Data. Tem lá um monte de quadradinhos. Olha o quadradinho da esquerda. Quadradinhos azul, outro roxinho. Tá tudo espalhado. Isso tem uma carinha de cubo. Mas eu não posso dizer que é um cubo. Tem muitos dados misturados. Eu posso fazer um Data Analytics, aí eu já vou para o meio, eu já começo a perceber, separo o que estava vermelho, fica para um lado, o que estava azul claro para cima, o azul claro, azul escuro para baixo à direita. Eu já consigo enxergar melhor aí os meus dados. Aqui, pessoal, é a mineração. Nós estamos minerando os dados. E, por fim, a decisão. E aí você toma a decisão. Tá? A mesma coisa aqui no Data Analytics, o Six Sigma e o Machine Learning. Então, por que o Machine Learning não vai substituir o Six Sigma? Não vai substituir porque o Machine Learning não tem a pretensão de, pelo menos por enquanto, de você otimizar os processos. O Six Sigma ele ainda vai ser responsável para otimizar processos. Mas a gente sabe que ele pode chegar muito próximo, né, dos resultados que a gente quer. Aqui eu escrevi, coloco a fonte novamente, o Tim Eskert, qual a diferença entre Data Analytics, Six Sigma e Machine Learning, né? O que tem de diferente, o que tem de comum e por que vão continuar tendo importância. Não jogue nada fora do que a gente aprendeu. Juran continua valendo, Crosby continua valendo, Deming continua valendo, tudo que a gente estudou de Six Sigma continua valendo, a gente só tem que adicionar um andar a mais nesse prédio, que é a inteligência artificial, que são esses métodos aqui. Então, eu respeito muito o tempo de vocês, estamos chegando ao final da nossa discussão, são 11 horas, 3 minutos, e eu acho que todo mundo quer saber uma conclusão. Fala assim, poxa, Mauro, eu fiquei 1 hora com você, e agora, o que eu faço? Quais são as conclusões? Bom, eu continuo dizendo que eu não sou o Yoda,
eu continuo dizendo que eu tenho a bússola, mas não tenho o mapa, mas eu arrisco dizer para vocês que a indústria 4.0 ela tornará as interfaces entre qualidade, manufatura, logística e marketing muito mais tênues. Que fala, manufatura vai estar conectada com qualidade, a internet das coisas estará conectando a todos nós. E mesmo o marketing, que é uma área um pouco mais diferente. Mas todos nós, né, devemos encontrar as interfaces mais tênues daqui para frente. O que é muito bom. É muito ruim a gente viver em silos. É muito ruim a gente viver aí dependendo aí de viver na época medieval, né? E cada um ficar no seu castelo, né? Então, a segunda é a inteligência artificial é o diferencial da indústria 4.0. E seus pilares estão na matemática e nas ciências sociais. E é um cross-cultural learning. A gente vai ter que aprender coisas de marketing. A gente vai ter que aprender quem é nosso cliente. A gente vai ter que entender um pouquinho de sociologia. Esse é o futuro, né? E sem abandonar a matemática. Sem abandonar o tronco, a área tronco que você estudou. Você estudou qualidade, ok. Se você estudou engenharia mecânica, ok. Se você engenharia eletrônica, ok. Você vai ter que acrescentar tijolos. Você não vai substituir tijolos de conhecimento. A inteligência artificial vai mudar a maneira como lidamos com dados e registros. Então, Mauro, então DOE não vai usar mais? Vai continuar usando DOE. Controle estatístico de processo, posso abandonar? Não, você não pode abandonar. Mas eles terão releituras. A gente vai fazer de uma outra forma. E graças à inteligência artificial, o marketing vem mudando muito. E qualidade é uma questão de adequação ao uso, como já diria Juran. E, portanto, entender as novas forças do marketing se torna uma necessidade premente, né? Então, aqui eu tenho espaço para perguntas. Estou aberto aqui. E o pessoal do IKEA, agradeço muito. Eles gentilmente me pedem para lembrar de responder o questionário após o webinar. Mas aqui são 11 horas 6 minutos. Temos aí 60 minutos de ideias. E eu estou aberto aí a alguma pergunta, estou aberto aí a algum ponto que vocês queiram levantar e construir ideias. Aqui tem os contatos do IKEA também, bastante importantes. Mauro, já no mercado já tem várias empresas que já saíram na frente, já estão implementando, a gente vê publicações na mídia, e pela sua experiência, a empresa que seria um benchmark para nós que estamos começando meio que atrasado esse trajeto aí para a indústria 4.0? Olha, eu visitei algumas empresas que eu achei justamente buscando esses benchmarks, Adão. Fiquei muito surpreso. Tem modelos diferentes, cada uma age de formas diferentes, mas dá para aprender muita coisa. Eu vi a Bosch fazendo muita coisa interessante, né? Posso dizer que a Bosch caminha fortemente para o software, caminha para a internet, vamos dizer assim, os algoritmos. Ela também tem uma divisão que ela faz retrofit em equipamentos, adaptando esses equipamentos um pouco antigos para a era da internet das coisas, para o IoT, essas coisas e tudo mais. Então, a Bosch é uma referência. Uma empresa que ganhou prêmios no Brasil é a Metalsa. A Metalsa faz peças, principalmente de chassi. Ela tem um modelo bastante interessante, bastante pulverizado, mas ela ganhou prêmios do governo, né? E ela tem uma estratégia global também bastante interessante. Então, eu também asseguro vocês que ela tem um trabalho aí
sendo feito e ela é muito aberta. Tenho amigos lá e abriram muitas as portas, mostraram tudo que eles estão fazendo, está muito interessante também. Tem alguns pesos pesados, além da Bosch, né? A Continental também é uma empresa que vem investindo nisso. As empresas alemãs, elas têm um forte vínculo, né? Então, a Continental também é interessante. A Valeo também, ela vem fazendo alguma coisa. Então, o que você vai encontrar, Adão, você visita a empresa e ela tem um forte enfoque, por exemplo, na indústria 4.0 em logística. Aí você visita outra fábrica, tem um forte enfoque em qualidade. Aí você visita outra, tem um forte enfoque em manutenção. Então, o que a gente vê da indústria, o ecossistema da indústria automobilística, é que cada um está resolvendo as suas dores. E como o dinheiro é curto, então você tem que ser certeiro. Então o pessoal está investindo, mas investindo aonde dói. E o que acaba acontecendo, Adão, é que tem empresas que uma determinada área ela está na indústria 4.0 e a outra ela é ainda, com todo respeito, entre aspas, é primitiva. Por quê? Porque não dói, então ela continua tendo práticas aí de 1970, 1980 e está tudo bem. Está tudo bem porque ela continua ganhando dinheiro, está tudo certo. Já em outras áreas, ela fala, caramba, tudo isso investido em indústria 4.0, porque era uma área que doía e ela resolveu investir. Então chega lá, o mundo é maravilhoso naquele segmento, em outras áreas não é tão maravilhoso assim. Obrigado. Obrigado eu pela pergunta. Eu que agradeço a pergunta. Pessoal, é sempre um imenso prazer tê-los no meu networking. O meu LinkedIn é Mandreas, né? Ou você me encontra lá pelo Mauro Andreassa, mas eu sempre penso que um evento como esse é um evento muito seleto de pessoas que são formadores de opinião, senão não estariam interessados nesse tipo de conversa. Então, seria um imenso prazer tê-los no meu network, no meu LinkedIn. Então, é só chegar lá, Mauro Andreassa ou Mandreas, e vocês vão me encontrar. Por favor, vai ser um imenso prazer. Alguma pergunta adicional, pessoal? É claro que o material será cedido para vocês e depois, se alguém quiser fazer perguntas e continuarmos nesta conversa, também vai ser muito prazeroso. Essa é a minha vida, é isso que eu faço. Então, tá aí, tá aberto os canais. Vocês certamente têm como me encontrar. Alguma pergunta a mais, pessoal? Mauro, tem... Oi? Mauro, Sim, eu te ouço. você me ouve, Mauro? Sim. Mauro, eu sou professor de anelo, trabalho na USP, Universidade de São Caetano do Sul. Eu vejo que ainda muitas empresas estão demorando para acordar para o assunto qualidade. E nós, dentro das universidades, às vezes não fazemos tanta menção sobre a importância da qualidade para a 4.0. Daria para você colocar alguma coisa nesse aspecto para mim? Por favor. Muito obrigado, Mauro. Eu que agradeço, Janelo. Eu diria que a qualidade é um assunto que antes da indústria 4.0 as universidades já deviam isso. Então, a gente percebe que o aluno dos cursos, por exemplo, de engenharia, eles vão fazendo projetos ao longo do curso e os projetos sempre levam em consideração que tudo vai dar certo. Ele está projetando, ele está medindo, ele está calculando, então ele já leva em consideração que tudo vai dar certo. E a vida real é exatamente muito diferente. Você calcula tudo,
A gente não tem dúvida que um carro hoje, ele é inteirinho calculado, ele é inteirinho simulado, ele é inteirinho testado em campos de prova, em bancos de teste, todinho, e chega no campo, a gente tem problema de qualidade. Então, todo esse trabalho de simular, de testar, todo esse trabalho de calcular, nada disso permitiu com que o produto fosse isento de defeitos. Então, eu acho que um grande problema é que, durante o curso, quer dizer, desde os primeiros projetos dentro da universidade, a gente já deveria aplicar o FEMEA. Então, o aluno no segundo ano, terceiro ano, já está fazendo pequenos projetos, e por que ele não aplica o FEMEA? Por que ele não desdobra o FEMEA de projeto, processo? Por que ele não trabalha nisso? Então, isso já era um gap imenso. Aí, dando continuidade ao gap, o estudo da estatística. Aí tem faculdade que dá 6 meses de estatística e probabilidade, tem faculdade que já está dando 1 ano de probabilidade estatística, mas a probabilidade estatística hoje, ela é básico para a qualidade, ela é básico para a inteligência artificial, porque ela é fundamental para data mining. Então, esse é outro problema. Então, já era limítrofe. Com a chegada da inteligência artificial, o que era limítrofe, Gianello, ficou ainda pior. Então, se a gente não começar a reforçar esses conceitos, quer dizer, se na hora que o professor está lá no primeiro ano, está falando de cálculo diferencial integral, não mostrar a amplitude disso, se o professor de álgebra linear, geometria analítica, álgebra linear, não começar a mostrar que isso vai ter uma finalidade lá na frente, se você pegar o aluno do primeiro ano, o cara que tem 18 anos, 18, 19 anos, e aí você fazer ele responder um monte de exercício de álgebra linear, de geometria analítica, de integrais triplas, coordenadas esféricas, e você não mostrar para o cara que isso tem uma finalidade lá na frente, né? Isso é extremamente desestimulante. Então eu vejo que as universidades, elas deveriam preparar desde os primeiros anos os alunos para estes conceitos, tanto de qualidade quanto de inteligência artificial. É no primeiro ano, se é que não deveríamos dizer que o cara no colégio já deveria ser preparado. Mas vamos dizer que primeiros anos da universidade. Se nos primeiros anos da universidade a gente não mostrar, não jogar uma luz em cima disso, que qual vai ser a utilidade disso tudo, a gente vai continuar com altas taxas de evasão, e o aluno que sobreviver os 5 anos dos cursos, aí, 4, 5, 6 anos, ele já não vai ter associação nenhuma daquela geometria analítica, álgebra linear do primeiro ano com a aplicação lá na frente. Ele não vai, ele já fez projetos durante o curso inteiro, ele vai ter projetos que ele não usou FEMEA. Quer ferramenta mais básica que o FEMEA? Não dá para fazer nada na qualidade se não tem FEMEA. A ferramenta está aí, as pessoas não usam. Então, aí você vem, não, vou usar uma simulação, vou usar inteligência artificial. Que bom que você vai usar tudo isso. Mas eu pergunto, você já fez um FEMEA? É o básico do básico. O cara não está fazendo. Então, a gente precisa tomar cuidado com os primeiros anos da universidade, porque senão você perde o aluno e aquele que você não perde, você ensina errado. Mauro, me agradeço a sua resposta. Eu, nos anos 80, eu fui um dos pioneiros na implantação da qualidade na Volkswagen do Brasil. Já tínhamos o curso de CEP, já tínhamos o FMA, já tínhamos o DOE, já tínhamos o método Taguchi. Nós já vimos há mais de 30 anos, que eu sou aposentado desde 74, eu tenho uma consultoria de qualidade. Eu vejo a dificuldade hoje, ainda, as empresas, as universidades, essa falta de aproximação da universidade. Eu até coloquei no chat, quando que as empresas vão acordar que elas precisam da universidade lá dentro. Isso tudo nós temos que trabalhar um pouco para ver se mudamos esse status quo. Nós ainda temos muito que aprender. Os países de primeiro mundo já fazem isso com grande sucesso. Os Estados Unidos financiam as universidades para melhorar os seus processos lá dentro.
seja o Lean Production, seja com DEFMA, seja com delineamento de experimento, enfim, nós temos que acordar. Nós ainda estamos meio na idade da pedra. Tudo bem, mas eu agradeço muito a sua palestra, foi muito boa. Houve uma identificação muito grande comigo, porque eu já sou do ramo também, tá bom? Muito obrigado, continue nessa missão. Obrigado, Janelo. Vamos conversar por fora, vai ser um prazer. Tranquilamente, eu estou no LinkedIn, qualquer coisa pode me procurar, ou por outros meios, ou na Universidade de São Caetano do Sul, que ainda tem lá. Estou meio afastado esse semestre por causa de um problema de saúde, mas eu gostaria de continuar esse papo contigo. Achei muito interessante, tá bom? Sim, vamos continuar. Grande abraço, Mauro. Grande abraço, obrigado. Falou. Pessoal, mais algum ponto? Leonardo, deixo com você. Sim, pode encerrar, Mauro. Não temos mais perguntas no chat, nem pelo YouTube. Então tá bom, pessoal. Como eu disse, né? Um imenso prazer essas ideias. Me busquem no LinkedIn e certamente podemos continuar conversando, assim como eu certamente vou conversar com o Janelo. Eu não vou perder a oportunidade de construir ideias aí, construir conhecimento. Então, um imenso prazer. Leonardo, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado ao IKEA. Sensacional essa interação e esse compartilhamento de ideias. Obrigado para todos. Obrigado.